Olá, pessoal! Prontos para a nossa aula de ciências? Na semana passada e na semana retrasada, nós começamos a falar sobre acidentes domésticos, vocês se lembram? Então, nós já falamos sobre queimaduras, nós já falamos sobre intoxicação por medicamentos ou por produtos de limpeza. Nós já falamos sobre inalação de gás, sobre o botijão de gás, a panela de pressão, né? A gente já falou sobre várias coisas que acontecem de acidentes dentro da nossa casa, que muitas vezes eles podem ser prevenidos com alguns cuidados básicos que a gente pode ter, certo? Então, primeiramente, vocês vão escrever o nome de vocês no formulário. E agora eu vou ler para vocês o texto que eu coloquei. Então, aqui, ó, o título já está dizendo: Acidentes domésticos, prevenção é a melhor proteção. O que significa isso, gente? Que se a gente prevenir, a gente já vai estar protegendo, né? Então, vamos lá. Os acidentes domésticos são a principal causa de morte até os 18 anos. Em 2012, as crianças até os 14 anos foram as maiores vítimas de acidentes domésticos e de lazer. Constituem, por este motivo, um importante problema de saúde pública. Então, gente, o que está dizendo esse pedaço do texto aqui? Que os maiores... as pessoas mais sujeitas a acidentes domésticos são as crianças, né? De 0 a 18 anos. A gente considera até 18 anos, por quê? Porque eles estão na fase da adolescência, né? Não prestam atenção nas coisas, são muito desligados, né? Fazem as coisas assim com relativo descaso, né? A gente fala para os adolescentes que toma cuidado, isso é perigoso, eles não dão bola, né? Então, eles também são muito sujeitos a acidentes domésticos por esses motivos. As quedas são a principal causa de acidentes domésticos, seguindo-se os cortes, queimaduras e intoxicações. A maioria dos acidentes deve-se à falta de atenção por parte dos adultos e menosprezo por riscos comuns. A vigilância, consciência e supervisão à medida que a criança adquire novas habilidades de locomoção e manipulação é essencial. Então, para as crianças pequenas, a maior parte dos acidentes acontece por quê? Porque nós, adultos, nos distraímos, né? E para as crianças maiores e os adolescentes, a maioria dos acidentes acontecem por quê? Porque eles menosprezam os riscos, né? Como eu falei anteriormente, a gente diz para eles, olha, é perigoso, e eles não estão nem aí. A realidade é essa mesmo, né? Então, vamos lá, continuando. Alertar e ensinar é fundamental. Não se limite a proibir a criança de fazer determinada coisa. Deve procurar ensiná-la e alertá-la para os riscos que certos atos envolvem, para que ela possa desenvolver a noção de perigo e de comportamentos perigosos. Não desista, mesmo quando se trata de uma criança pequena, e a explicação requer muita paciência. Sobretudo, dê o exemplo. As crianças imitam os adultos. A criação e manutenção de ambientes seguros para crianças e jovens são fundamentais para a redução da sua exposição ao risco de acidentes graves. Os perigos dentro de casa podem tornar-se uma armadilha para a criança. Então, gente, existem algumas famílias, né, a cultura de reprimir a criança pelo medo, né? Não põe a mão aí, senão eu vou te bater. Não desce essa escada, senão você vai apanhar. Mas o correto, às vezes a gente perde a paciência, eu sei. Sei, porque eu também já tive criança em casa, eu sei como é que é. Mas o certo, o correto, o que é? Olha, não põe a mão aí, porque você vai se machucar. Isso pode te causar um corte, isso pode esmagar o seu dedo, né? A gente tem que explicar para a criança o que pode acontecer com ela se ela se colocar naquela situação de risco. Olha, não vai para a rua sozinho porque você pode ser atropelado. Então, são coisas que a gente tem que explicar. É chato, é trabalhoso, não é uma vez só que a gente faz, né? Mas nós, enquanto adultos e responsáveis por crianças, nós devemos assumir
essa responsabilidade, não apenas tentar fazer com que a criança deixe de correr riscos através do medo, não é? Porque isso causa muitos traumas nas crianças também, né? Então, vamos lá. Vamos aprender um pouquinho. Aprender não, né, gente? Relembrar, porque vocês já sabem. Medidas de prevenção de acidentes domésticos. Nas escadas, elas devem ter corrimão de apoio e o piso não deve ser escorregadio. Para quê, gente? Para que a criança possa se apoiar na hora de subir e de descer uma escada, né? E não escorregue. Coloque proteção e barreiras em todos os acessos às escadas, principalmente aqueles portõezinhos no começo e no final da escada, né, gente? Para evitar que a criança suba e desça uma escada sozinha. Não se esqueça de fechar as proteções e as barreiras de acesso às escadas depois de passar. Não adianta nada a gente ter um portãozinho no pé de uma escada, no alto de uma escada, se quando a gente adulto passa, esquece de fechar o portãozinho, né? É a mesma coisa que não ter. Em janelas e varandas. Coloque grades ou redes de proteção em todas as janelas e varandas. Gente, queda de criança em janela e em varanda pode ser fatal. Ou, se não for fatal, pode trazer consequências muito graves, né? Uma criança pode ficar sem andar, pode ficar sem se movimentar da cabeça para baixo. Então, as grades e as telas de proteção são muito importantes mesmo. Em piscinas, nunca deixe a criança sozinha perto de uma piscina. Criança fica boba perto de água, né, gente? E quando a gente menos espera, a criança está dentro da água. Então, se a gente piscou, a criança afogou. Esteja atento às brincadeiras das crianças na água. Tem crianças que eles não têm a noção do perigo mesmo e eles brincam de afogar o colega, né? Fazem isso de brincadeira, às vezes não é nem na maldade, é de brincadeira. Por quê? Porque é legal, porque é divertido para quem está fazendo, mas não para quem está recebendo o caldo, né? Então, a gente tem sempre que ter um adulto perto das crianças que estão brincando em piscinas. Se tem piscina em casa, coloque uma tela de proteção ou uma vedação à volta dela. Não importa, gente, se é piscina de chão ou se é piscina de lona. A piscina ela tem que estar vedada para a criança não chegar perto dela sozinha. Porque se uma criança consegue se afogar dentro de um balde, imagina dentro de uma piscina, né? Eletricidade e tomadas. As tomadas devem ter ligação terra. Isso é muito importante, porque existe a possibilidade de a gente levar um choque, tanto adulto quanto criança, certo? Só que se a tomada for aterrada, a corrente elétrica vai para o chão e não mata a pessoa, né? Instale protetores nas tomadas para evitar choques, porque temos umas criancinhas loucas de danadinhas que amam enfiar coisas em tomadas. Eu não sei se vocês sabem, mas no ano passado, para vocês terem uma ideia, o ano retrasado, pessoas bobas e mal intencionadas lançavam no Facebook desafios para as crianças enfiarem clips, aqueles negócios de prender papel, aberto em tomada dentro da escola. Então, e as crianças não têm noção do perigo de que fazer isso vai causar dano ao corpo dela, à saúde dela. E muitas crianças foram hospitalizadas por causa de levar choque, porque colocaram clipes dentro de uma tomada, porque viram um desafio lançado no Facebook. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. E as crianças pequenas, elas têm muita curiosidade das coisas, né? Dedinho mesmo não vai entrar no buraco da tomada, porque o dedo da criança é muito gordinho. Ela não vai levar um choque colocando o dedo na tomada, mas ela leva choque colocando coisas na tomada. Objetos pontiagudos e cortantes. Mantenha objetos como facas, tesouras e chaves de fenda, entre outros, fora do alcance das crianças. Isso é óbvio, né, gente? A gente sabe que a gente não deve deixar nada que seja cortante, pontiagudo perto das crianças, porque elas correm, elas põem na boca, né? Elas podem cair em cima do objeto e se machucar. Então, agora, vocês têm aqui um vídeo que fala sobre os acidentes na primeira infância. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo, porque eles têm, além do que eu li aqui, do que eu já conversei com vocês, tem outras dicas de proteção e prevenção a acidentes das crianças, tá? Aí depois vocês podem responder essas perguntas aqui, ó.
Em quais imagens a criança não está segura na escada? Então vamos pensar, o que tem que ter de segurança, de proteção numa escada? A gente viu lá no texto que é bom ter portãozinho, né? E a criança nunca deve estar desacompanhada. Então, nessa atividade aqui, nós temos duas imagens em que as crianças estão correndo risco, ela não está segura. Qual é a imagem que mostra? Quais as imagens? As duas imagens que mostram que a criança não está segura na escada. A imagem 1, a opção 2, a opção 3 ou a opção 4. Vocês vão selecionar duas, tá bom? Levem em consideração a idade da criança, né? Se ela está sozinha, se ela está subindo, se ela está descendo, o tamanho dela, se ela deveria ou não estar numa escada sozinha, sem supervisão de um adulto, se não está faltando o portãozinho aí. Então, assim, para crianças maiores, por exemplo, é necessário o portãozinho? Será que essa criança já não aprendeu a subir e a descer a escada? Mas não precisa mais ter o portãozinho, mas precisa ter um corrimão. Então, selecionem aí as duas imagens que mostram as crianças que não estão seguras na foto, tá bom? Na escada. Agora, número 2. O que devemos colocar nas janelas e varandas para proteger as crianças de quedas? Aqui também vocês vão assinalar duas respostas. O que nós devemos colocar? Telas, cortinas, enfeites ou grades? São duas coisas que a gente tem que colocar e duas coisas que não vai influenciar em nada na segurança da criança, tá? Eu quero que vocês marquem para mim as duas coisas que são próprias para a segurança das crianças. E número 3. Qual a principal causa de acidente doméstico com crianças? São queimaduras, intoxicação, cortes ou quedas? Isso eu li lá no primeiro texto lá, que a maior causa de acidentes domésticos com crianças, em primeiro lugar, voltem lá no vídeo, que vocês vão descobrir. Aí, depois que vocês terminarem, clique em enviar, que eu vou receber a resposta de vocês, tá bom? Espero que essas aulas de ciências tenham sido boas para vocês, para relembrar, para esclarecer, né? Para aprender, para confirmar coisas que eu sei que vocês já fazem para proteger as suas crianças, tá certo? Até a próxima aula, pessoal. Até mais.